Aleluia. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Só pedir para o irmão aumentar um pouco o microfone, que eu estou um pouco rouco, irmão. Não vou poder forçar a minha voz. Eu não vou poder gritar muito, irmão. Mas você pode gritar, você tem liberdade, viu? O ambiente permite aqui. Tem espaço. Glória a Deus. Tem o vento. Você pode rasgar a sua garganta aí, glorificando ao Senhor. Nosso primeiro congresso de missões, irmãos, da Igreja Palavra da Verdade de Tupuiú. Aleluia. E não seria possível falar de missões sem falar de Jesus. Glória a Deus. O maior missionário que já existiu na face dessa terra. Foi esse missionário que ganhou você para Jesus. Foi o próprio Jesus que te ganhou para Jesus. A Bíblia diz que Ele te ganhou desde a fundação do mundo, irmãos. Teu nome já estava escrito lá, tua história, desde a fundação do mundo. Ele só precisou de alguém, só precisou usar alguém para chegar até a tua vida. Louvado seja Deus. Então é dele que nós vamos falar nessa noite. Glória a Deus. É de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O Filho unigênito do Pai. Aquele cuja missão foi dar a sua própria vida na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a liberdade de estar aqui nessa noite. A sua liberdade quem deu foi Cristo. Se você é livre hoje, é Cristo a quem você deve. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, essa dívida você não poderia pagar. Eu não poderia pagar. Mas Cristo pagou essa dívida com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, se você conhece um missionário maior do que esse, me diga, porque eu não sei. O apóstolo Paulo, ele conquistou nações, continentes, mas não conseguiu salvar o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo conseguiu salvar o mundo. Se você é salvo hoje aqui, você deve isso para Ele. Louvado seja Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. E é muito simples falar de Cristo, irmãos, porque Cristo era simples. Glória a Deus. Cristo não era complicado de se entender, de entendê-lo. Era um homem muito simples, ele vivia na simplicidade. Nas aldeias, na comunidade. Uma comunidade que nem essa, Cristo está aqui. Querendo salvar pessoas que estão aprisionadas no pecado, em correntes, cadeados, cadeias. Mas é Jesus Cristo que traz a liberdade nessa noite. Se você é livre, aplauda o nome do Senhor. Eu estava em casa, irmãos, preparando, concluindo essa mensagem. Eu imaginei uma situação, irmãos, a minha memória é muito ruim, mas eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Dificilmente eu esqueço uma imagem. E eu lembro que há 15 anos atrás, eu passei aqui nessa rua meio embriagado, um pouco drogado. E eu lembro que eu nunca olhava para dentro dessa igreja. Eu sempre passava de cabeça baixa, todo de preto, cordão no pescoço. Quem me conhece aí antigamente vai saber, vai relembrar. Era rock and roll também. Pastor Genilson era, eu lembrei de mim. Escutava uns rock pesado, umas músicas pesadas. E eu passava aí de cabeça baixa, irmão, meio tonto, já alcoolizado, meio que drogado. Eu passava, eu nunca olhava para dentro dessa igreja. E eu lembro que uma vez, irmãos, não sei porquê, eu dei uma olhadinha de canto de olho. E eu lembro de uma imagem, eu lembro do Lady Van
O irmão da Leidivânia, o Leidivan, ele diante do teclado tocando. E essa imagem, irmãos, ela nunca saiu da minha mente. E passou pela minha cabeça algo do tipo: um dia também eu vou estar aí em cima desse altar tocando alguma coisa. Isso há 15 anos atrás, irmãos. E o que Deus fez comigo, hoje eu não toco nada não, irmãos. Eu arranho alguma coisa, mas Deus me deu algo maior, uma responsabilidade maior. Quem diria que eu ia ser pastor de alguma coisa? Eu nunca tangi nenhuma vaca, eu não sabia nem o que é isso, pastorear. E Deus, irmãos, Ele me chamou para esse negócio. Você pode imaginar o que é que esse Deus pretende com a tua vida? Você sabe, irmãos, o que Deus está escrevendo para você agora mesmo lá no céu? É coisa muito grande, você não imagina, você não passa pela sua cabeça o que Deus pode fazer na tua vida. E eu não falo para você que conhece Ele, eu falo para você que ainda não conhece. Glória a Deus. Porque também fazer missões não é algo complicado. Nós fazemos missões sem recursos. E aí, qual a desculpa de não fazer missões? Meu Deus! Será que é dinheiro? Será que é tempo? Se for isso nessa noite, Deus Ele vai falar contigo nesse lugar. Você vai sair daqui um missionário em nome de Jesus. A primeira pessoa que você pegar no caminho, você vai falar dele. Você vai dizer: eu conheci um homem lá no primeiro congresso de missões que ele pode mudar a tua vida. Assim como tem mudado a minha vida. Então é desse homem que nós iremos falar hoje. O tema desse congresso, irmãos, é o capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São João, no versículo 21, a qual nós iremos ler aqui novamente. Se você estava com a sua Bíblia fechada, abra ela de novo comigo. Evangelho que segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 21. Amém? Quero que todos abram a Bíblia. Glória a Deus. Aquele que trouxe a Bíblia, abra ela comigo. Se o seu irmão não trouxe, aí compartilha com ele do lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 21. Amém? Amém. Diz assim: e Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Glória. Você pode compreender isso nessa noite? Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio você. Eu creio que você não possa ser capaz de recusar um chamado de Cristo, de recusar o mandado de Cristo, porque fazer missões não foi um pedido. Jesus aqui, Ele não está pedindo, Ele está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio você. Assim como meu Pai me enviou na maior missão que a humanidade já viu, Ele envia você para você fazer a sua. A maior missão da sua vida é pregar o Evangelho, querido. E você não precisa ir muito longe. Você só precisa estar disposto. Você só precisa amar a Deus. Porque Ele disse, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, Ele disse: aquele que me amar guardará os meus mandamentos. Ele já estava preparando os discípulos para a sua partida. E Ele disse: olha, aquele que me amar, quando eu não estiver mais aqui, vai guardar o que eu disse.
Aí aqui ele está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu o envio a vós. E esse versículo ele está dentro de um contexto muito interessante. Se você pegar no início do capítulo 20, você vai ver, irmãos, discípulos desesperados, agoniados, como foi dito no início, com as portas trancadas com medo dos judeus. Ultimamente eu tenho ouvido muito essa frase, que missão não é para ninguém medroso, não é para homem medroso, não é para mulher medrosa, são para pessoas audaciosas. Mas se existe alguém no nosso meio medroso, vai ter que deixar de ser hoje, porque Cristo não chamou ninguém com medo, não chamou ninguém medroso. Porque nesse momento nós temos a liberdade, a plena liberdade de estar aqui em campo livre anunciando a palavra. Mas há lugares que as pessoas não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. E mesmo assim eles fazem. Morrem por isso. São perseguidos por isso. Sabe por quê? Porque eles entenderam que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E sabe o que é que eles se dispuseram? Eles se dispuseram aí. Glória a Deus. Jesus disse: o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Então eles disseram: eu vou, porque eu entendi que eu tenho que ir. Glória. Quem está entendendo a mensagem em nome de Jesus? Esse versículo está dentro de um contexto, irmãos, onde todo mundo estava desesperado. Estavam presos dentro de uma casa, porque também estavam sendo perseguidos. As portas estavam trancadas. No início do capítulo 20, no versículo 1, vai dizer que era amanhecer do dia, era madrugada, quando Maria Madalena foi até o sepulcro. Aleluia, Jesus. Ela e algumas mulheres. No capítulo, no texto, dá-se a entender que eram ela e algumas mulheres, mas João cita apenas ela. E elas foram de madrugada fazer algo que tinha que ser feito com o corpo de Cristo, que era ungir o corpo. Era ungir o corpo de Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 1 vai falar do propósito dessas mulheres. Elas saíram cedo porque elas tinham que ungir o corpo de Cristo. Mas ao chegar lá, elas se depararam com algo que elas não esperavam que estivesse acontecendo. Meu Deus! No Evangelho de Lucas vai dizer que elas saíram conversando. Elas diziam: como é que nós iremos retirar aquela pedra que está tapando o sepulcro? Nós vamos ter que fazer algum esforço. Nós somos algumas mulheres, mas mulher, irmãos, não tem muita força. E a pedra que cobria o sepulcro era muito grande, então elas iam discutindo: a gente vai ter que tirar a pedra. Essa pedra agora era um empecilho para aquelas mulheres ungir o corpo de Cristo. Mas quando chegaram no local determinado, elas se depararam com a pedra já retirada. Eu creio! A pedra já estava fora, o sepulcro já estava aberto. Isso devia ser motivo de alegria para elas, mas não foi. Sabe por quê? Porque Jesus não estava lá. Oh, glória! Elas iriam atrás do corpo, mas o corpo não estava lá. Meu Deus! Então elas olharam de longe e viram que a pedra estava retirada, e elas não lembraram do que Cristo tinha dito. Porque a Bíblia vai dizer que os apóstolos não entenderam que a morte, a perseguição, a ressurreição de Cristo, eles não entenderam isso literalmente. Eles não imaginavam que isso iria acontecer literalmente. Então quando Maria chegou lá, que viu, o que ela pensou foi: vieram e tiraram o corpo de Cristo daqui. Eu quero saber quem pegou e para onde levaram o corpo de Cristo.
E ela se desesperou. Então a primeira coisa que essa mulher fez foi voltar até a liderança dos apóstolos, Glória. Pedro e João. Ela chegou lá e disse: Pedro, fizeram alguma coisa com o corpo de Cristo, porque ele não se encontra mais no sepulcro. Eu creio. O normal seria Pedro estar tapando o sepulcro, a gente tirar, ungir o corpo. Mas quando eu cheguei lá, não tinha mais nada dentro do túmulo, a pedra estava tirada. Aí Pedro e João também se desesperaram e correram, irmãos. João, quando ele cita a sua pessoa, ele cita como um discípulo a qual Jesus amava. João devia se orgulhar muito disso, de ser o discípulo a qual o mestre mais amava. E ele se cita assim: Pedro e o discípulo a qual Jesus amava saíram. A Bíblia diz que eles saíram correndo, de tão grande que foi o desespero. E a Bíblia diz que João chegou primeiro. Provavelmente João era mais novo do que Pedro, então eles saíram juntos e João chegou na frente, isso é óbvio. Mas ao chegar lá, João parou de frente do sepulcro aberto e apenas olhou para dentro. Irmão, tem pessoas que têm níveis diferentes de espiritualidade. Tem uns que são menos ousados, outros mais ousados. Não critique quem é menos ousado, não critique quem é mais ousado. O que importa é você ser ousado. O nível de ousadia já não importa. Glória. O que importa é você abrir a sua boca para alguém e dizer que assim como o Senhor lhe salvou, Ele vai salvar também essa pessoa. Porque o id é isso, é anunciar que Cristo é o Salvador do mundo. O Evangelho é esse. Glória a Deus. Então João chegou, ele parou diante do sepulcro aberto e ele apenas olhou para dentro e ele viu os lenços, o lençol que envolvia Jesus e o lenço. Já Pedro não, irmãos, Pedro foi mais ousado. Pedro, do jeito que ele vinha correndo, ele adentrou o sepulcro adentro. Meu Deus. Eu quero saber onde é que está o mestre. Eu quero saber onde está o corpo. Quem foi que pegou? Eu quero saber, eu vou ver lá. E entrou. E sabe o que aconteceu quando Pedro entrou? Com essa atitude de Pedro entrar no sepulcro, Pedro encorajou João. Depois que João viu Pedro entrar, disse: agora eu vou também. E ele entrou. E a Bíblia diz que quando João entrou, que viu o jeito que estavam depositados o lençol e o lenço, a Bíblia vai dizer no versículo 8 que João creu na mesma hora. Glória a Deus. Sabe o que é que a sua ousadia vai fazer para alguém? Vai fazer ela crer na mesma hora. Então seja ousado, irmãos, independente da situação. Eles estavam passando talvez o dia mais difícil da vida deles. No primeiro dia da semana, no terceiro dia após a morte de Cristo, eles estavam trancados. E só uma notícia dessa para tirar eles de dentro daquele quarto. E depois João entrou, creu. A Bíblia diz que João creu, mas não falou nada de Pedro. Apenas João creu. E depois disso eles voltaram. A Bíblia vai dizer para suas casas, cada um para a sua casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nem a pior situação da vida deles foi capaz de separá-los. A Bíblia diz que mesmo Jesus morto, mesmo eles sofrendo, o que é que eles estavam fazendo? Reunidos dentro de uma casa. Sabe o que é que isso simboliza? Isso simboliza a igreja. Tem que estar reunida dentro da casa para poder sair. Porque sem união não dá para fazer nada. Nem a tristeza, nem o pior dia foi capaz de separar aqueles homens. Mas depois que eles viram o sepulcro aberto, eles foram para suas casas, cada um para suas casas. Mas Maria Madalena ficou diante do sepulcro. A Bíblia diz que ela ficou chorando. Ela, ao contrário de Pedro e João, não foi para casa. Ela ficou chorando diante do sepulcro.
A Bíblia, irmãos, não tem nada de aleatório na Bíblia. Se está escrito é porque tem algum significado, alguma coisa para a gente pegar. Glória a Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Quando João viu e viu o jeito que estavam depositados o lenço e o lençol, ele creu. Mas por quê? Por que ao olhar para um lenço e para um lençol, João creu que Jesus havia ressuscitado? É interessante isso, não é? Aleluia, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque na cultura hebraica eles tinham uma mania dentro de casa. Talvez João soubesse disso, por isso que ele creu. Oh, glória. Um servo e um senhor dentro de casa, quando o senhor ele estava à mesa para fazer a sua refeição e acontecesse alguma coisa, o servo estava perto, não tão perto para que o senhor o visse, mas ele estava vendo o senhor na mesa de algum lugar. E quando ele via o senhor levantar-se do seu lugar, ele corria lá para ver o que estava acontecendo. E nessa cultura hebraica, se o senhor deixasse o lenço todo embolado, era sinal que ele iria voltar para a mesa. Porém, se ele deixasse o lenço arrumadinho, se ele deixasse o lenço embolado, era sinal que ele não iria voltar para a mesa. Mas se ele deixasse o lenço arrumado, todo ajeitadinho na mesa, era sinal que ele ia voltar. Então quando João entrou no sepulcro, ele viu o lenço todo arrumadinho no canto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus estava dizendo: não, eu vou voltar. O lenço não estava desarrumado, ele estava bem arrumadinho. Jesus estava dizendo: eu vou voltar. Glória. Glória. Ele viu. Aleluia. Glória a Deus. Maria Madalena permaneceu no local. Isso tinha algum objetivo, irmãos. Ela tinha que ser a pessoa que iria anunciar os discípulos. A missão dela era essa, era anunciar que ela tinha visto Cristo. E quem fica vê alguma coisa a mais do que quem sai. Eita glória! Pedro e João saíram. Maria Madalena ficou diante do sepulcro. Sabe o que foi que ela viu? Ela deu uma olhadinha para o sepulcro e ela viu 2 anjos. Aí o anjo falou para ela: Maria, o que você está chorando, mulher? Ela disse: não, eu vim ungir o corpo aqui do meu Senhor, mas alguém levou o corpo dele, eu não sei onde colocaram. Aí uma voz falou atrás dela: por que choras, mulher? Aí Maria pensou que era o jardineiro. Aleluia. Maria pensou que era o jardineiro. Glória a Jesus. Mas sabe como foi que Maria reconheceu que aquela voz era de Cristo? Porque na primeira chamada Cristo disse: por que choras, mulher? Ela não reconheceu. Mas quando Cristo disse Maria, quando Cristo chamou pelo nome, ela reconheceu que era o Cristo. Cristo, irmãos, quando Ele te chamou, Ele te chamou pelo nome. Ele te escolheu pelo nome. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Glória a Deus. E se Ele escreveu o teu nome no livro da vida, quando Ele te chamou, assim como o Pai enviou para enviar você, Ele está lhe dando uma ordem para que você o ajude a escrever mais nomes no livro da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi uma história muito interessante hoje, contada por um homem, por um missionário, um cara especialista em línguas. Ele estava fazendo uma determinada missão numa tribo em que eles não entendiam o inglês, o espanhol, eles não entendiam as línguas mais conhecidas. Então esse missionário, ele aprendeu a língua dessa tribo. E ele conseguia falar com eles. Ele traduzia o que ele falava para aquela tribo. E eles entendiam. E alguém chegou para ele e disse:
foi o programa de computador que você conseguiu fazer essa tradução? Aí ele falou, o programa que eu usei foi um programa chamado Bic. A caneta Bic. Ele tinha traduzido tudo à mão, irmãos. Isso é amor à missão. Somente para evangelizar uma pequena tribo, ele aprendeu e traduziu tudo à mão. Glória. Nós temos que na missão ter esse mesmo amor. Não nos importarmos com os esforços que nós fazemos. Não nos importarmos com o tempo que iremos perder. Não nos importarmos com o que iremos gastar. Porque se alguém nesses 2 dias de congresso esteve ouvindo o som desse microfone e na sua casa a palavra de Deus lhe tocou, então isso já é o suficiente. Não precisamos de mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam reunidos com medo dentro de casa, as portas trancadas, porque a qualquer momento poderiam entrar os judeus. Os judeus não entraram, mas Jesus entrou. A porta estava trancada, ninguém abriu. Porque se batessem na porta, ninguém ia abrir, porque pensavam que seriam os judeus. Então ninguém abriu a porta. Mas Jesus entrou mesmo assim. Tem um jargão muito conhecido que diz que Jesus é educado. Ele bate para entrar. Por que é que ele não bateu lá para entrar? Irmãos, quando Jesus ele quer salvar, ele quer libertar, louvado seja o nome dele, ele entra. Ele não precisa de permissão de ninguém para entrar, ele entra. Glória a Deus. Quando chega a sua hora, você não consegue resistir ao Espírito Santo de Deus. Você não consegue, querido. Você não consegue resistir um doce, você vai resistir ao Espírito Santo de Deus. Não vem com essa conversa para cima de mim. Então Jesus entrou. Aí disse, estou aqui agora. Discípulos muito incrédulos, irmãos, precisaram de algumas atitudes de Jesus para crerem nele. Jesus precisou mostrar a mão, precisou mostrar o lado. Jesus insistiu para que eles crescem nele. Glória a Deus. Não deixe Jesus insistir na tua vida. Não deixe Jesus insistir contigo, meu irmão. Se entrega logo, se entrega logo. Glória. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então por que não hoje, por que não agora? Se a palavra de Jesus, se o Evangelho de Cristo está te tocando, se entregue para Ele agora. Porque o amanhã, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer depois de amanhã. Daqui a 1 minuto nós não sabemos. Ele sabe porque Ele transcende todas as coisas, o tempo, o espaço. Ele é ilimitado em todas as coisas. Mas a nossa limitação é muita, irmãos. Nós não somos donos nem da nossa própria vida. Porque a partir do momento que você levantou e ergueu a sua mão, você estava negando a si mesmo. E agora vivendo para Cristo. Glória. Alguma coisa precisava ser feita, porque eles estavam com medo dentro de casa. E o medo, irmãos, é um princípio para a infidelidade. O medo é um princípio para a infidelidade. Você vai com seus amigos caminhando numa rua, você encontra alguém que puxa uma arma. Quem é que fica? Pela amizade. Porque o medo traz a infidelidade. O que foi que aconteceu com Pedro?
Quando ele negou Jesus por quê? Por medo. Quando alguém apontou e disse: você estava com ele? Não, estava não. Você estava não. O medo traz a infidelidade, irmãos. Então Jesus chegou da primeira vez, viu que eles estavam com medo. E o que foi que ele disse? A primeira coisa que ele disse: paz seja convosco. Glória. Paz seja convosco. Aleluia, Deus. Irmãos, quando nós temos paz, não é só porque não está havendo guerra. Paz não é só sinônimo de falta de guerra, porque todos os dias nós guerreamos contra alguma coisa no mundo espiritual. Mas mesmo assim nós temos paz, porque essa paz Cristo nos deu. Essa paz que você tem, o mundo não tem, porque o mundo não tem o Espírito Santo de Deus. E ele chegou e disse: paz seja convosco. Essa primeira paz foi só para tirar o medo, foi só para alegrar. Aleluia, Jesus. Essa paz, essa saudação foi só para tornar alegres novamente. Mas viria agora uma segunda paz. Ele iria fazer essa mesma saudação novamente. E essa saudação agora que viria seria para prepará-los para algo maior, algo que eles não estavam esperando, algo que eles não estavam preparados para fazer. Jesus disse novamente no versículo 21: a paz seja convosco. Isso foi só uma preparação. O que viria agora seria algo mais pesado. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai enviou a minha pessoa, eu envio vocês. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra já chegou na tua vida, irmão. Você já foi saudado a primeira vez, você já foi saudado a segunda vez. Jesus já deu a paz para tirar teu medo. Jesus já deu a paz para te preparar. Você já ouviu que assim como o Pai enviou ele, enviou você. Então o que é que nós estamos esperando Aleluia, Pai. para anunciar as boas novas de Cristo? Isso aqui é um congresso de missões. Amanhã acaba. Será que nós vamos parar? Será que nós vamos parar na segunda saudação? Meu Deus. A igreja de Cristo não pode parar, irmãos. E quando eu falo igreja, eu falo numa igreja universal, global, mundial. Ela não pode parar. Ela não pode parar. O hino que foi louvado ontem aqui dizia rompendo. Então a igreja tem que romper. E o que é que se rompe? Se rompem barreiras, se rompem muros, se rompe incredulidade, se rompe medo, se rompe falta de fé. Então é isso que a igreja tem que romper nessa noite. Romper as barreiras que o mundo nos impõe. Aleluia. Está sendo pregado um evangelho muito fraco por aí hoje em dia. De ser um evangelho fraco de seu. Onde não se perde mais, apenas se ganha. Mas Cristo disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará. Glória a Deus. Se para ser missionário você vai ter que perder alguma coisa, meu irmão. Você vai ter que perder alguma coisa. Se prepare para isso. A partir da segunda saudação, Cristo estava dizendo: se prepare, porque você vai perder alguma coisa. Mas você pode perder o que perder, porque
o que é nosso, o que importa, não está nesse mundo. Aleluia, Jesus. A salvação, irmãos, ela não se compra, ela não está à venda. Então nessa noite, se você encontrar alguém, você que veio de longe, você que veio de perto, se você encontrar alguém, não importa como ele esteja, se ele estiver embriagado, drogado, caído no chão, você vai profetizar na vida dele. Meu Deus, você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Aleluia, Jesus. Deus já tinha tirado o medo, Deus já tinha preparado, já tinha dado a voz, a ordem, mas ainda faltava alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Que coisa linda, irmão. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Sabe por quê, irmãos? Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós não podemos nada. Se não fosse o poder do Espírito Santo, esse congresso de missões não estaria acontecendo aqui. Porque foi a voz de Deus que usou o profeta para dizer: vamos fazer. Pela lógica, pela visão humana, não teria acontecido. Mas Deus já tinha escrito. E pela fé da igreja, irmãos, a igreja pegou, a igreja agarrou e disse: vamos fazer. Então estamos aqui fazendo esse congresso de missões, não para a nossa glória, não para a nossa honra, porque o objetivo aqui não é aparecer. O objetivo aqui é que a gente consiga quantas almas nós pudermos ganhar. Oh, aleluia. Então Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. E quando eu estava lendo esse versículo, irmãos, eu lembrei de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Algo parecido aconteceu lá, na criação do homem. Quando Deus pegou a argila, começou a moldar o homem. E quando ele terminou de fazer aquele modelo, faltava alguma coisa. E o que foi que Deus fez? Ele soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem era apenas alma vivente. Somente como alma vivente ele não conseguiria fazer aquilo que Cristo veio para fazer. Porque qual foi a ordem de Cristo? Foi fazer que nós fizéssemos aquilo que o Pai o enviou para fazer. Irmão, você está disposto a morrer pela obra? Olhe lá o que você vai responder. Olhe lá o que você vai responder. Você está disposto a morrer pela obra, meu irmão? Você está disposto a fazer aquilo que Cristo fez por você? Aquilo que Cristo fez por você, você é capaz de fazer por Ele? Oh, glória a Deus! Então Jesus soprou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo deu ousadia aos discípulos. A palavra vai dizer logo a seguir: para perdoar pecados. Hoje o Espírito Santo está sendo usado para tudo, menos para perdoar. Perdoar também faz parte da obra missionária, irmãos. Faz parte do evangelho, da essência do cristianismo. Sem perdão não tem amor. Sem amor, onde é que está Cristo? Se a palavra diz que Cristo é amor. Meu Deus, você está entendendo a essência dessa palavra? Levante sua mão, levante sua mão.
Sem o Espírito Santo, o homem vivo, mesmo que vivo, ele está morto. E Cristo sabia, por isso que ele soprou o Espírito Santo de novo. A primeira vez que Cristo sopra o Espírito é aqui. É para fazer a obra missionária. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Se você aceitou Jesus, se você está na igreja, se você é frequentador de uma igreja, e você não tem amor por uma vida, pela obra missionária, meu irmão, e você está no lugar errado. Você não era para estar aqui. O Evangelho de Cristo, ele requer amor, requer justiça também, mas requer amor, porque a justiça vem depois do amor. É o amor que prevalece, é o amor que vem primeiro. Quando o homem entende amor, consequentemente ele vai entender a justiça de Deus também. Oh Espírito Santo. Então nessa noite, irmãos, levante-se, levante-se. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Seja um profeta do Senhor nessa noite. Seja um missionário de Deus. Jânio, vem aqui, Jânio. Vamos louvar. Glória a Deus. Mas antes, irmão, eu tenho algo para falar para você. Você que chegou aqui desviado, é desviado mesmo. Porque aquele que se desvia, ele faz uma conversão, ele sai do caminho. Então convertido é aquele que continua o seu caminho. Desviado é aquele que faz a conversão para voltar. Se nessa noite tem alguém porventura que desviado dos caminhos do Senhor, ou que necessita aceitá-lo, louvado seja Deus, nessa noite eu queria chamar você aqui na frente, para que Cristo pudesse reconciliar você de volta. Porque só Ele pode, só Cristo pode reconciliar alguém. Só Cristo pode perdoar pecados de alguém. Eu posso apontar o teu pecado como um ser humano falho que eu sou, mas só Cristo pode salvar, libertar, transformar e perdoar também. Então os meninos vão louvar aqui no louvor. Se porventura tem alguém, pode vir, que nós oraremos pela sua vida. Aleluia.